O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós iniciamos esse tempo da Quaresma, grande tempo de penitência, aqui nesta quarta-feira de cinzas, em que nós, por meio desta celebração, deitamos cinzas sobre nossas cabeças para dar um testemunho para o mundo da nossa fraqueza, da nossa miséria. A cinza é isso, o sinal de que nós somos pecadores. Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. É um sinal de humilhação. Não uma humilhação no sentido negativo. A palavra humilhação ficou negativada, né? Muito. A visão sobre a humilhação ficou muito negativa, mas humilhação significa basicamente reconhecer-se aquilo que é. Nós não viemos do pó, nós não voltaremos para o pó, então te reconheça como isto, algo que não é nada, algo que diante que tudo que existe é uma fração muito pequena, muito ínfima de toda a criação de Deus. Para que isso? Para que nós, reconhecendo aquilo que nós somos, não depositemos em nós, não olhemos para nós com olhos demasiados, não esperemos tanto de nós assim, não confiemos em nós tanto assim, mas confiemos naquele que é o autor da nossa força, aquele que nos criou, aquele que nos mantém vivos, para que assim nós sejamos justos. O homem ele é justo quando ele se faz humilde, o homem ele é justo quando ele se reconhece pó. O homem é justo quando ele se reconhece pequeno e reconhece que Deus é grande. Hoje, que é esse jejum, não é? Como é que se faz? Né? Até uma dúvida muito recorrente. E cada um quer fazer de um jeito o jejum da quarta-feira de cinzas ou da Semana Santa. Aproveitando o início aqui para dizer como é que funciona esse jejum. Né? O jejum canônico, é o jejum legal, o jejum que a igreja propõe. É um termo técnico para descrever um tipo de sacrifício. Os jejuns são dois, esse jejum canônico e o jejum, no qual você não come nada. Hoje não é dia de abstinência de carne, hoje é dia de jejum e abstinência.
Tem dias que são de abstinência, que você não vai jejuar, você vai comer normalmente, só não vai usar carne, ou abstinência de qualquer outra coisa que você fizer. Mas o jejum não, o jejum é boca fechada, sem comer nada. O jejum simples, na verdade, é uma refeição que você toma completa, você escolhe, né? Nós temos, geralmente, 3 grandes refeições por dia. O café da manhã, almoço ou jantar. O que é o jejum simples? Esse jejum que a igreja espera que todos nós façamos hoje. Espera não, obriga aqueles que têm de 18 a 60 anos. Que nós tomemos uma dessas refeições sem carne, ou seja, frango, porco, qualquer coisa que verta muito sangue, qualquer tipo de carne que verta, por isso frutos do mar não entra nisso. Pode-se comer frutos do mar quando está em abstinência de carne. Carne é outro termo técnico que o Código de Direito Canônico usa. Mas você vai adotar uma dessas refeições, uma só. Vai comer até a saciedade. E se for tomar uma outra refeição ou outras refeições, que essas outras 2 refeições não interem uma refeição completa. Então, hoje, de refeições, seriam 1,75 refeições que se pode fazer no dia de hoje. Uma inteira e 2 menores que juntas não fazem uma refeição inteira. Isso é o jejum simples. Mas se você quiser fazer e tiver condições físicas, né? Nós temos aqui uma mulher que, felizmente, está dispensada do jejum, que é a Bárbara, porque ela está gestante. Por ela estar gestante, ela não deve cumprir com a penitência. Pessoas acima de 60 anos e menores de 18. Os de 14 anos estão obrigados à abstinência. E para que isso tudo? Para que abster de carne? Para que eu tenho que fazer sacrifício? Afinal de contas, Deus ele se importa mesmo com isso? Qual que é o efeito que vai causar? Não é? Deus ele preocupa, se eu não fizer, Deus vai ficar muito chateado, etc. A gente tem um jeito de pensar muito estranho e, às vezes, é um jeito maldoso de pensamento. É claro que Deus não se importa, ou seja, nós não acrescentamos mais da grandeza de Deus, nem diminuímos a Deus quando nós fazemos ou não fazemos jejum, fazemos ou não fazemos penitência, deitamos ou não deitamos a cinza na cabeça. Agora, para nós faz muita diferença. O negócio é para nós. Deus ele não deixa de ser Deus, mais Deus ou menos Deus, se eu sou bom ou mau católico, se eu cumpro com isso ou não cumpro com aquilo outro. Mas eu perco muito à medida que eu vou largando essas coisas de lado. Qual que é o problema de abster-se de carne, por exemplo? É uma exigência muito grande? O que é isso? Que esforço é esse? Se você não tem uma disposição de coração mínima para se abster de carne diante de todo o sacrifício, de toda a abstinência que nosso Senhor Jesus Cristo fez para nós, vamos esperar mais o quê de uma pessoa assim? O que mais eu posso esperar? Que não consegue sim fazer um ato simples, não custa, não faz mal para a saúde, não vai matar, não custa absolutamente nada. O importante aqui é a inclinação do coração. É isso que a Quaresma busca promover, por meio de atos externos, por meio de penitências, orações, jejuns, sacrifícios. A igreja pede que os seus fiéis escolham alguma coisa para fazer durante esses dias, abrir mão de alguma coisa, para que essa coisa te faça falta, e reeducar-se em alguns pontos da nossa vida. Ficar mais calado, ou então até falar mais, porque tem gente que só fica calado e não fala nada nem quando precisa. Para que isso? Para que nós, isso é para nós, para que nós ajustemos a nossa intenção do coração, para que nós nos disponhamos interiormente a servir a Deus todo inteiro. É uma agressão, uma violência que nós fazemos contra a carne, porque a carne ela serve de engodo para nós. A carne nos atrapalha, porque a carne tem os seus desejos, as suas loucuras, os seus frenesis. E nós, muitas vezes, damos ouvido aos frenesis da carne. A Quaresma vem com as penitências para dizer para a carne, cala a boca. Quem manda em você sou eu, você não manda em mim. A carne que manda na inteligência, isso é nos bichos. O instinto que vai mandar no seu cachorro, no seu gato, na sua vaca, no seu cavalo, no seu porco. É neles que seu instinto manda. Em nós não pode. Nós somos ordenados de modo diferente. A nossa inteligência que deve ordenar o resto. Deus fala na inteligência na inteligência, e é a inteligência que vai convidar a vontade, e a vontade vai começar, convencida pela inteligência, a fazer aquilo que a vontade determina, a inteligência
determina. Isso é para nós, para nos constituir, para nos fortalecer e nos ajudar nessa nossa caminhada cristã, para que nós voltemos ao Senhor, como nos disse o profeta Isaías. A gente tem que voltar para o Senhor, não rasgar as vestes, não. A gente tem que rasgar o coração. A gente tem que fazer com que o nosso coração seja rasgado, seja aberto, seja dilacerado, para que ali Deus consiga encontrar entrada. Esse período é um período propício. Hoje é um dia, né, de mais recolhimento, um dia mais voltado à oração, mais para meditação nisso. É um dia para nós meditarmos sobre a nossa condição e não meditar nos nãos que nós vamos fazer. Não é? Outro erro é achar que a quaresma é um grande período de não. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não posso comer isso, não posso comer aquilo outro, não posso mexer no telefone. Não, a quaresma não é um período de um grande não. A quaresma é o dia que fica mais latente um grande sim, é o nosso sim a Cristo. Toda escolha é escolha, envolve ganhos, envolve perdas. Quem escolhe Cristo ganha a vitória e perde a derrota. Quem escolhe Cristo, quem opta por Cristo, vai seguir Ele, vai abrir mão de tudo aquilo que vai nos afastar dEle. Isso é em todos os âmbitos da nossa vida. Se eu escolhi ser padre, eu não consigo mais escolher, por exemplo, eu não consigo ser marido. Não consigo, é impossível. Se eu for fazer as duas coisas, eu vou ser manco, né? Uma coisa vai ficar atrapalhada. Do mesmo jeito, o marido que escolhe uma esposa é aquela, ele vai abrir mão de todas as outras mulheres que pode aparecer na vida dele. Mas por quê? Ele vai viver os nãos que ele deu para as outras mulheres ou para o grande sim que ele deu para a esposa? Eu vou viver dos nãos que eu dei para o mundo ou viver do sim que eu dei para o ministério? A quaresma é tempo de viver o grande sim a Cristo, que por consequência, por amor, por resposta à generosidade do amor de Deus, que morreu por nós na cruz, nós abrimos mão disso e daquilo outro. Não com pesar, mas com leveza, com alegria, com gratidão. Santa Catarina de Sena vai dizer, todo sofrimento que nós suportamos não serve para satisfazer a menor pena. E ela tem razão, porque o sofrimento pelo sofrimento não vale nada, é até pecado. O sofrimento que a gente prega na quaresma é aquele sofrimento que é abraçado, oferecido com generosidade, com amor, aquele que brota de uma resposta do interior do coração do homem, desejoso de amar a Deus, desejoso de retribuir o amor de Deus, desejoso de ser menos pecador, desejoso de não ofender mais aquele que tanto o amou. Que esse amor de Deus possa entrar no nosso coração, possa penetrar o mais profundo de nós mesmos e nos ajudar a viver esse período com comprometimento, com responsabilidade, buscando por meio de atos externos favorecer o meu movimento interno, a fim de que a minha alma, com mais facilidade, possa elevar a Deus. Portanto, rezemos nessa quaresma, façamos-se as nossas penitências, mas, acima de tudo, amemos a Deus, busquemos retribuí-lo, a generosidade, o exagero, a loucura do seu grande amor por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.